Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Estou aqui em mais uma terça-feira fazendo a palestra virtual. Sabemos que ainda não podemos voltar presencialmente na nossa casa espírita, mas a gente vem fazendo o que é possível para continuar os nossos estudos e buscar cada dia mais a nossa evolução espiritual e moral nessa caminhada evolutiva. E assim, gente, antes de iniciar a palestra e o tema, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo pelos nossos amigos espirituais, os nossos mentores que nos assistem e que nos guiam nesta caminhada evolutiva. Vamos agradecendo também por todos os dias nós termos a oportunidade de sermos pessoas melhores, de tomarmos novas atitudes e de cada vez mais buscarmos os ensinamentos que Jesus nos deixou. E que a gente possa não só buscar esses conhecimentos, mas também que a gente possa, que é o mais importante, aplicá-los no nosso dia a dia. E assim, agradecendo mais uma vez, vamos iniciando aqui a palestra da noite. Que assim seja. Então, gente, eu trouxe para vocês o tema que eu peguei do Livro dos Espíritos, que se chama Lei do Progresso. Esse tema ele vai falar um pouco dessa nossa jornada evolutiva, de reencarnação a reencarnação, de dia a dia, e de nós como espíritos, que sempre estamos nesse processo evolutivo. Então, vamos para o próximo tópico. Já nesse slide, eu trouxe a frase que tem na lápide de Kardec. E a frase diz o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Essa frase, gente, resume a nossa jornada evolutiva. Ela fala da nossa constante evolução, reencarnação a reencarnação. E o que seria a reencarnação? As reencarnações é a nossa oportunidade de progredir, certo? Ela é também a explicação como a justiça divina, porque nós já conversamos que se a gente pensar em justiça como uma única existência, por exemplo, se eu pensar na justiça como se eu só tivesse tido esta vida, eu imaginaria um Deus injusto. Por quê? Porque eu vejo que tem pessoas que nascem com privilégios e outras que não. Tem pessoas que nascem em situações de deficiência física, de problemas familiares. E tudo isso, muitas vezes, a gente não consegue uma explicação para essa existência. Agora, pensando em Deus como um ser de luz, um ser que a gente só pode definir como amor, caridade, a resposta é que ele é justo. E se ele é justo, existem as reencarnações, que seriam outras existências. E a cada existência é um progresso. A gente está em constante transformação. E a cada jornada, a cada existência, a gente vai recomeçando. E esses recomeços a gente traz as nossas fragilidades e as nossas forças também. Lembrando que somos responsáveis por elas. E a cada acontecimento na nossa vida é um aprendizado. Então a gente precisa sempre buscar o que está querendo nos dizer as situações que nos ocorrem, né? Buscando esse aprendizado que a gente precisa para progredir, certo? Então vamos seguindo para o próximo tópico. No próximo tópico, eu trouxe as duas formas de progresso, que é o progresso intelectual e o moral. E o progresso intelectual, ele é o seguinte: é o desenvolvimento da nossa inteligência. É o quê? É a nossa capacidade de julgar melhor as nossas ações.
Ou seja, é a gente passar a entender melhor o que a gente quer, é o desenvolvimento da nossa inteligência, é a gente começar a ter necessidades e criar mesmo maneiras de caminhar segundo os nossos sentimentos. Esse seria o progresso intelectual, certo? Então, é o desenvolvimento da nossa inteligência, a nossa capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Já o progresso moral, ele está ligado à nossa conduta, ao que a gente sente. E ele também corrige as nossas más inclinações, tornando-nos bons, caridosos e devotados aos nossos irmãos, ou seja, sendo mais solidários. Então, o progresso moral, ele tem mais a ver com a paz no nosso coração, com a nossa espiritualidade. E o intelectual com o nosso raciocínio, com a nossa inteligência. Vamos seguindo. Nesse slide, eu trouxe 3 fatores que são importantes para o progresso do indivíduo. O primeiro fator importante para o nosso progresso é a nossa vontade. É a vontade de fazer dar certo, a vontade de progredir, de construir novos caminhos. É a autonomia que eu falei para vocês na última palestra que a gente precisa ter para trazer essa responsabilidade da nossa vida, da nossa melhora para a gente e parar de apontar o outro como um obstáculo para o nosso progresso. Então, iniciando, né? O primeiro fator é a vontade, a gente querer fazer dar certo, é a gente querer esse progresso. O segundo é a gratidão. A gratidão é a gente entender e agradecer que tudo que nos acontece é uma oportunidade que a gente tem para aprender e para se aperfeiçoar e evoluir. A gente já sabe que tudo que acontece tem um porquê. E a diferença de sermos pessoas melhores é o que a gente vai fazer com o que está nos acontecendo. Porque as coisas vão acontecer para nos testar, para a gente aprender, mas o que a gente faz a partir daí que é que vai dizer se nós estamos aprendendo ou não. E por último, a fé. A fé é a gente vibrar, é a gente pensar, é a gente acreditar que vai dar certo. E não só isso, a gente fazer a nossa parte para que dê certo, a gente não achar que as coisas vão cair do céu, que o nosso progresso vai bater na nossa porta e vai falar, tá aqui, você é uma pessoa melhor agora. Não, isso a gente tem que buscar dia a dia, acreditando, vibrando, pensando e agindo, que é o mais importante, porque fé sem movimento se estaciona, certo? No próximo slide, eu vou falar um pouco mais sobre a fé. Eu peguei essas informações do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Transporta Montanhas. E nesse capítulo fala o seguinte: entende-se como fé a confiança que sentem na realização de uma coisa, é a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Então vocês conseguem perceber a importância da gente confiar e da gente acreditar em Deus, de ter fé que o melhor vai acontecer? E eu tenho uma história aqui pequena para contar. Teve um momento da minha vida que eu estava esperando uma resposta de um banco, de um sonho que eu estava concretizando. E eu já tinha feito tudo que estava ao meu alcance para alcançar esse objetivo. E eu estava aguardando essa resposta do banco com toda aquela burocracia, e estava aguardando, só que eu estava muito apreensiva. Então eu estava preocupada, ansiosa pela resposta, né, do sim, né, que lógico, querendo sim. Só que ao mesmo tempo eu sempre falava assim, mas tá nas mãos de Deus. Eu falava, tá nas mãos de Deus, tenho que esperar, eu já fiz minha parte, tal.
Só que se passava tempo, eu não tinha resposta, estava no prazo ainda, mas enfim, eu estava aflita, querendo ali saber logo, ansiosa e preocupada. E aí um dia foi uma amiga minha no trabalho e ela falou para mim o seguinte: o que você tem que você tá mal-humorada, né, aflita? E aí eu contei para ela, eu falei: poxa, eu tô aguardando uma resposta, né, tá no prazo ainda, mas eu tô aflita, fico preocupada, eu quero logo saber. E aí no final eu falei para ela: mas tá nas mãos de Deus, né, enfim, eu já fiz a minha parte. E aí ela falou para mim assim: Cibele, se tá nas mãos de Deus, qual é a preocupação? Aquilo me fez... É como se tivesse caído a ficha, sabe? Se eu fiz a minha parte, se eu fiz tudo o que era possível, por que eu estava duvidando de que fosse dar certo? Por que eu estava duvidando? Cadê a minha fé? Então, acho que Deus mandou ela ali como um anjo para acalmar meu coração, porque naquele momento eu falei: claro, se tá nas mãos de Deus, tá certo. Eu vou conseguir. E eu consegui. Então, assim, a nossa fé tá na nossa confiança de ter a certeza que tudo acontece como tem que acontecer. E que a gente precisa fazer a nossa parte para a gente conseguir alcançar aí os nossos sonhos. Não achar que Deus vai trazer tudo de mão beijada pra gente, né, gente? Vamos seguindo. Nesse slide eu trouxe a pergunta, uma das perguntas aqui do Livro dos Espíritos, que fala dessa lei do progresso, tá? E a pergunta é a 777. Ela fala o seguinte: no estado natural, o homem, tendo menos necessidades, não tem todas as atribulações que ele cria para si num estado mais avançado. O que pensar da opinião daqueles que olham este estado como aquele de mais perfeita felicidade sobre a terra? E os espíritos respondem: que queres? É a felicidade do bruto. E há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Ou seja, o que isso significa? Quando ele fala que eles acham que existe felicidade perfeita se o homem estivesse vivendo num estado mais primitivo, é só entender que, assim, se você quiser viver alienado, numa situação onde você está vivendo de forma a acreditar nas ilusões, você tem essa opção. Só que ao mesmo tempo você não amadurece. Você não cria a responsabilidade que cada um de nós precisa ter para sermos pessoas melhores, para progredirmos. Porque se nas encarnações essa não é o sentido, qual que é o sentido? Se a gente hoje vive num mundo de provas e expiações, é provas e expiações, nem tudo vão ser flores, não tem como a gente ser feliz como as crianças. As crianças, o nome já diz, são crianças. Elas não têm o amadurecimento e o entendimento da realidade que a gente vive, né? Então, a gente precisa sair desse mundo de ilusão e de fantasia que muitas vezes a gente cria para começar a enfrentar aí os nossos conflitos e os nossos desafios do dia a dia. Porque uma hora a conta vai chegar. E quanto antes a gente progredir, a gente buscar a nossa melhora e a nossa reforma íntima, melhor pra gente. A gente vai conseguir usufruir de melhores momentos mais rápido. Certo? Então vamos seguindo aqui. No próximo slide eu trouxe a questão 779, que Kardec pergunta o seguinte: o homem possui em si a força de progredir ou o progresso não é senão um produto de ensinamento? E os espíritos respondem: o homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros, pelo contato social. Ou seja, gente, primeiro, nós, é uma lei natural, a gente está sempre progredindo, a gente não regride, tá? A gente pode estacionar um pouco, mas a gente não volta, a gente está sempre evoluindo.
Um outro fator importante, a gente não evolui sozinho. A gente precisa das relações que vão sempre nos dando condições de desenvolver a nossa capacidade de amar, de perdoar, de cuidar, de ajudar. Então, são nos relacionamentos que a gente vai evoluindo também, certo? Então, vamos seguindo aqui. No próximo slide, na questão 780, a pergunta é a seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E ele complementa com outra pergunta: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E a resposta dos espíritos é a seguinte: fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher, e o desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, o progresso intelectual não está na capacidade da gente saber o que é certo e o que é errado, em compreender o bem e o mal. Então, a partir do momento que a gente compreende o que faz bem e o que faz mal para a gente consegue tomar melhores decisões. Então, aí vem o progresso moral. A partir do momento que a gente sabe o que é certo e o que é errado, que a gente desenvolve essa inteligência e essa capacidade de entender melhor o que a gente sente, a gente consegue sermos pessoas mais evoluídas, porque aí vem o progresso moral, certo? Então, assim, muitas vezes a gente sabe de alguma coisa. Por exemplo, a gente sabe que a gente precisa perdoar, mas a gente fala, eu não consigo ainda. Só que o saber adianta se você não pratica? Então, a gente precisa entender que saber é conhecimento, você sabe. Só que a partir do momento que você pratica, que você se educa a colocar isso em prática, isso é evolução. A gente precisa conectar o que a gente sabe com o que a gente sente e agir diante disso. Isso é evolução, porque a gente saber sem compartilhar e sem praticar é pura hipocrisia. Eu ouvi uma frase essa semana que falava que o nosso exemplo, ele chega muito na frente do que a gente diz. Então, a gente precisa parar um pouco de só falar e começar a exemplificar. Esse é o caminho. Vamos seguindo. Na questão 781, a pergunta é a seguinte, de Kardec para os espíritos: tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? E a resposta é a seguinte: não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Ou seja, o homem ele não pode paralisar o progresso, mas ele pode dar uma dificultada. E ele complementa: o progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada. Ou seja, os homens podem dificultá-la, mas é uma força viva. Então, não tem como paralisar o progresso. Ele vai acontecer. E quanto antes a gente entender isso, ou seja, quanto antes a gente entender que a gente precisa evoluir, por que a gente vai adiar? Por que a gente vai deixar para a próxima reencarnação? Por que a gente vai relutar se uma hora vai ter que acontecer? Então, a gente precisa pensar o quê? Eu preciso ser melhor agora, eu preciso ser melhor hoje, porque o quanto antes eu aprender, mais rápido vai ser a minha colheita, porque o que a gente plantar, a gente vai colher, certo? Então, aí também tá a questão da gente cada vez mais se autoconhecer, se entender melhor, buscar de novo a nossa reforma íntima, certo? Porque se o progresso é uma lei, uma hora a gente vai ter que enfrentar tudo isso. E o quanto antes a gente enfrentar e se enxergar para poder se ajudar e ajudar o outro, melhor. Porque aqui a gente está aprendendo e ensinando, certo? Então, certo, vamos seguindo. Na questão 783, a pergunta é a seguinte: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E a resposta é a seguinte: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria,
Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Olha só, o que tem nos abalado atualmente? Toda essa pandemia, morte, desemprego, a gente está totalmente abalado emocionalmente com tudo isso. E o que a gente precisa parar para pensar? Será que não é uma forma que todos nesse momento estamos tendo a condição de parar e refletir no que a gente pode ser melhor? A gente pode ser melhor na nossa maneira de pensar, de ajudar, de não julgar. Então, vamos parar para se perguntar, se possível todos os dias, 5 minutinhos do seu dia. O dia tem 24 horas, 5 minutinhos do seu dia. Se questione. O que eu tenho feito para me melhorar? O que será que a gente tem feito? Ou a gente não tem feito nada, a gente tem vivido a vida como antes, como há 4 meses atrás, antes da pandemia? Eu acho que não, né? E não adianta a gente só ficar reclamando, porque a reclamação só gera negatividade. A gente precisa parar para pensar no que a gente pode fazer para melhorar, para progredir, para avançar. Certo? Vamos seguindo. Na questão 785, a pergunta é a seguinte: qual é o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Então, são os 2 fatores que são os maiores obstáculos, o orgulho e o egoísmo. E eles falam o seguinte: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual efetua-se sempre. Ou seja, a gente sempre está desenvolvendo a nossa inteligência. Isso não quer dizer que o moral esteja ali lado a lado. O intelectual vem primeiro, que é a nossa capacidade de raciocínio e de julgamento entre o bem e o mal, e o nosso progresso moral são as nossas atitudes, se uma coisa está ligada à outra, se a gente está conseguindo ali andar juntamente com os 2, certo? E eles continuam. À primeira vista, parece que mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Porém, esse estado de coisas não durará para sempre, e mudará à proporção que o homem compreender melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e mais durável. O que isso quer dizer, gente? Primeiro, felicidade não é ter, é ser. Se felicidade fosse ter, não teria tanta gente em situações de puro luxo, de que tenha tudo na vida para viver, e pessoas tão infelizes, muitas vezes com depressão, que se suicidam e que vivem em situações de inconsciência, digamos. Então, a felicidade, novamente, não está nos bens materiais, e sim na nossa paz interior. E só refletindo aqui sobre os 2 maiores obstáculos, o egoísmo é a nossa negação da caridade. É a gente sempre fazer alguma coisa primeiro, querendo alguma coisa em troca, ou pensando só em si, sem pensar no outro. E o orgulho é a gente sempre pensar que ou a gente é melhor que o outro, né? Não, eu sou melhor que você. Isso a gente tem visto muito ultimamente, as pessoas se achando superiores às outras, né? Ou, eu não vou perdoar, quem me deve desculpa é ele ou é ela. Isso é o orgulho, certo? Então a gente precisa ser melhor sim, mas não que o outro, mas melhor do que nós mesmos, melhor do que fomos, certo? Não com comparações, porque cada um é único. Seguindo aqui para o próximo slide, na questão 799, a pergunta é a seguinte: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E os espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida,
o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar o seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então você está vendo que o Espiritismo vem nos mostrar que a gente é igual, que a gente é irmão. Até quando a gente vai ligar a TV e ainda vai ver racismo, ainda vai ver preconceito, ainda vai ver pessoas se achando superiores pelo cargo que tem ou pela casa onde mora. Pelo amor de Deus, gente, a gente precisa buscar essa reforma íntima, buscar esse amor que a gente tem dentro do nosso coração e que Jesus nos deixou. E aqui, quando ele fala dos bens materiais, né, de destruir esse materialismo, eles querem nos dizer das pessoas que só estão apegadas a esses bens materiais, né? E que uma hora, o que acontece? Uma hora esses bens materiais das pessoas que são ligadas a isso, eles se esgotam, como se você já tivesse tudo. E nada mais vai preencher. E aí essa pessoa vai falar assim: nossa, mas eu tenho tudo, por que eu não sou feliz? E a resposta vem: a paz no nosso coração não é pelo que a gente tem, mas pelo que a gente é. Então tá aí a importância da gente olhar para dentro, da gente buscar a nossa essência, da gente buscar ter Deus no coração e não só sair na nossa conversa, nas nossas palavras, os ensinamentos ou o que a gente quer ser. A gente precisa exemplificar, a gente precisa ser o exemplo. Todos os dias, dia a dia, quando a gente acorda, a gente pensar e escolher melhor sobre as nossas decisões, sobre não falar mal do outro, sobre não enganar, sobre respeitar as opiniões que muitas vezes divergem das nossas. Certo? Então que a gente possa buscar cada vez mais sermos pessoas melhores. E agora, indo aqui para o último slide, eu trouxe uma frase de Emmanuel, que era um dos mentores de Chico, que ele diz que ninguém progride sem renovar-se. Então, novamente, finalizando, que o progresso é o quê? É um convite para sermos melhores a cada dia. A gente já viu um pouco aqui que a lei do progresso é uma coisa que é certa, que querendo ou não, nós vamos progredir, sendo pelo amor ou pela dor. E o que a gente precisa fazer é trabalhar para que isso aconteça, é se conhecer, é se reformar, é se renovar, é trabalhar dia a dia pelo nosso bem e pelo bem do próximo. Que assim, com certeza, cada dia mais a gente vai estar mais evoluído e mais perto da perfeição. E assim, gente, eu deixo essa mensagem para vocês. Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, como eu disse, está no Livro dos Espíritos. E eu fico por aqui. Continuo estudando e espero que vocês também possam refletir um pouco mais sobre esse progresso que todos nós temos que fazer. Muito obrigada. Boa noite.